Marcos, capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. E quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Pergunta para quem está do seu lado: o que você quer que Jesus te faça nessa noite? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Aleluia. Esta é uma das passagens bíblicas que mostra a transformação na vida de alguém que se encontrou com Jesus. Quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos de palavra de Deus, nós temos que compreender uma coisa: evangelho é o poder de Deus que muda o homem. O evangelho é uma proposta de mudança, de salvação, de mudança de vida. Nós podemos ver isso ilustrado nessa história que eu acabei de ler. Essa história começa com um homem apelidado de Bartimeu. Um homem cego, mendigando na beira de um caminho. Você sabe, os cegos não podem caminhar muito longe. Os cegos precisam ser guiados pela mão. E esse homem, esse cego, estava ali, do lado de fora, na beira da porta da cidade de Jericó. A Bíblia diz que este homem mendigava, era pobre, estava na miséria. Por ser cego, ele não tinha como se sustentar, ele não tinha como prover o seu sustento. Ele dependia da misericórdia das outras pessoas. Por ser cego, esse homem não podia viajar, não podia ir a parte alguma. Mas embora a história dele comece com ele assentado na beira do caminho, não sei quantos perceberam isso. Depois que ele se encontra com Jesus e é curado, essa história termina dizendo assim: e ele seguia Jesus estrada afora. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é mudança de vida. Quando você se encontra com Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Algo tem que acontecer dentro de você. Uma mudança precisa acontecer dentro de nós. E se você já tem tido contato com o Senhor Jesus, se você já o convidou para entrar no seu coração, se você já recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, é importante você saber que o Evangelho promete mudança a cada dia. A Bíblia diz que nós devemos ser transformados de glória em glória. A Bíblia diz que nós devemos avançar de fé em fé. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas a cada manhã. O Senhor promete mudança constante. Você sempre precisa estar mudando para melhor. Sempre precisa estar mudando em Deus, sempre crescendo, sempre avançando. Você não deve aceitar uma vida medíocre. Você não deve aceitar uma vida limitada.
Você não deve aceitar uma vida amarrada, presa. Você não foi criado para isso. Você foi criado para uma vida abundante em Deus. Quando nós olhamos para essa história, nós vamos ver que esse cego, ele simboliza o ser humano. Esse cego, ele simboliza a humanidade perdida, sem Deus. A cidade de Jericó é uma cidade que tem um peso espiritual na Bíblia. Para quem não sabe, essa cidade, ela era a primeira cidade da terra prometida. Era uma cidade murada que se recusou a abrir as suas portas para o povo de Deus passar. E essa cidade recebeu uma maldição sobre ela. Deus determinou que essa cidade deveria ser destruída. E Deus determinou que aquele lugar e aquela cidade não deveria ser reconstruída, jamais. Porque havia uma maldição naquele lugar. Jericó foi reconstruída. O homem que reconstruiu Jericó perdeu 7 filhos durante a construção. Jericó tem um símbolo de maldição. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele homem, esse Bartimeu, diz a Bíblia, um cego mendigando na beira de Jericó. Imagine isso. Porque esse é o quadro do ser humano. O ser humano sem Deus está perto de Jericó, perto de uma vida de maldição. Bartimeu é um retrato de muitas pessoas de hoje em dia. Pessoas que estão cegas para as coisas de Deus. Pessoas que estão cegas para o mundo espiritual. Meu irmão, o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Mas infelizmente muitas pessoas estão cegas para esta verdade. Não conseguem enxergar que esse mundo físico está mergulhado no mundo espiritual. Quantas pessoas, como Bartimeu, são cegas espiritualmente falando? Quantas pessoas vivem na beira do caminho? Sua vida não avança. Quem sabe você que está me ouvindo hoje, você sabe que é com você que eu estou falando. Ao invés de caminhar, ao invés de avançar, você se sente à beira do caminho. Você vê outras pessoas avançando. Você vê outras pessoas passando por você. E você se pergunta, mas o que é que acontece comigo? Por que que a minha vida não anda? Por que que as minhas coisas não andam? Por que que esta área da minha vida parece estar amarrada? Parece que está presa? O que que está acontecendo? Esse é o retrato espiritual de muita gente. À beira da maldição. Mendigando. Dependendo da misericórdia de outros. Mendigando um pouquinho de glória de Deus num domingo à noite. Pessoas que estão vazias e sem Deus. Pessoas que estão enfraquecidas e desnutridas espiritualmente. Pessoas que vão até um culto com o coração tão vazio e falam, Deus, me dá uma migalha, eu vim aqui mendigar um pouquinho. Quando na verdade Deus tem abundância para te dar. Deus tem uma vida abundante para você. Deus tem uma vida diferente para você. Sabia, Bartimeu não é nome. Bartimeu é simplesmente uma expressão hebraica que quer dizer filho de Timeu. Bar quer dizer filho. Nós nem sabemos o nome do cego de Jericó. Porque ninguém sabia o nome dele. Quando perguntaram qual é o nome dele, alguém disse, é o filho de Timeu, é o Bartimeu. É o filho de Timeu. Esse jovem, cego, pobre, mendigo. Ninguém conhecia nem o nome dele, ele era um anônimo. Até o dia em que Jesus passou por ali. Isso é tão poderoso, meu irmão, porque ele podia estar na beira da maldição. Ele podia estar nas portas de Jericó. Não foi ele que buscou Jesus. Foi Jesus que foi ali. Quando alguém fala assim, eu encontrei Deus, não encontrou nada. Deus não estava perdido. Foi Deus que encontrou você. Foi Deus que nos encontrou, meu irmão. Foi Jesus que te encontrou. Foi Ele que um dia passou pela tua vida. Foi Ele que um dia cruzou o seu caminho. É assim que é no Evangelho. Jesus foi para Jericó. Ele tocou em muitas pessoas ali, mas eu creio, não foi à toa que Jesus passou por essa porta.
Jesus sabe quem você é. Jesus conhece você. Ele sabe o que está te cegando. Ele sabe o que está te prendendo. Quem sabe você esteja preso a um pecado. O pecado é uma forma de cegueira. Quem sabe você esteja preso a um vício. Quantas pessoas estão amarradas ao vício? Vivem em prol do vício. Quantas pessoas estão amarradas a uma vida medíocre? Jesus conhece tudo isso. E a boa notícia é que a intenção do coração de Deus sempre é nos tocar e nos transformar. Sabe? Sempre que você vai olhar para o Senhor, na Bíblia, e até hoje é assim, sempre no coração de Deus está o desejo de fazer uma obra na nossa vida. A pergunta é, e nós? Nós queremos? Nós desejamos? Nós compreendemos a necessidade de sermos tocados por Deus, a necessidade de sermos curados, de sermos mudados? Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém já disse por aí, não é? Vamos ver se vocês me ajudam a completar a frase, tá bom? Vamos ver quem é bom aí de adágio popular. O pior cego é aquele que não quer ver, é aquele que não quer enxergar. Existem cegos que não querem ver. Existem pessoas que não querem enxergar. Existem pessoas que precisam de milagres. Eu creio, Jericó tinha muitos cegos. Não era só um não, meu irmão. Mas somente esse clamou com essa fé toda e recebeu. Hoje em dia não é diferente. Ainda existem cegos que não querem ver. Ainda existem cegos que se recusam a enxergar o amor de Deus. Ainda existem pessoas que se recusam a reconhecer que necessitam de Deus e que sem Deus eles não são nada. Que sem Deus eles não são ninguém nessa vida. Que sem Deus eles nunca vão sair da situação em que se encontram. Irmãos, existem coisas que só Deus pode fazer. Existem situações, como nós cantamos aqui, existem grilhões que só Deus pode quebrar. Existem coisas que só Deus pode fazer, mas há pessoas que se recusam a admitir isso. E querem, muitas vezes, continuar lutando com as próprias forças. Outros se conformam com a vida medíocre. Se existe algo que me impressiona no Bartimeu, é que ele não estava conformado. Ele não estava conformado. Ele queria mudança. Ele queria cura. Ele queria milagre. Ele queria transformação. Nós percebemos isso. Em alguns versículos aqui, a Bíblia primeiro diz que ele começou a clamar quando ele ouviu que era Jesus. Ele começou a clamar com toda a força. Sabe por quê? Porque ele queria mudança. Ele não sabia, ele era cego. Ele não sabia que lado Jesus estava, mas ele falou, olha, eu não enxergo, mas tem uma coisa, eu falo. Eu não consigo ver, mas tem uma coisa, Jesus vai me ouvir hoje. Se ele realmente estiver passando aqui por perto, mas ele vai me escutar. E a Bíblia diz que ele clamava e ele gritava tanto que importunou a multidão, imagine. O homem gritava tanto que o povo começou a pedir para o cego calar a boca. Porque em todos os lugares existem pessoas assim. Em todos os lugares existe gente que não entende da dor de quem está passando. Em todos os lugares existem pessoas intolerantes, perseguidoras. Quase que eles estavam dizendo assim, pastor Fernando, que pena que não é mudo esse cego. Deus errou. Devia ter deixado ele mudo. Mas por mais que a multidão tentasse fazer o Bartimeu se calar, a Bíblia diz que aí é que ele clamava ainda mais. Sabe por quê? Porque ele queria o milagre dele. Sabe por que tem pessoas que não recebem o milagre de Deus? Porque a primeira pessoa da multidão que olha torto, ele já desiste. Tem muita gente perdendo o milagre por causa dos outros. Escute isso. Não perca o seu milagre por causa dos outros, meu irmão. Eu estava buscando, um dia o diácono pisou no meu pé, nunca mais voltei lá.
Quem perdeu foi você. Não perca a sua paz por causa dos outros, meu irmão. Ele continuou crendo. Não perca a sua fé por causa dos outros, meu irmão. Continue crendo. Eu admiro esse cego, porque ele não perdeu a paz, a fé, ele não perdeu o desejo de... Quanto mais baterem, mais eu clamo. Quanto mais reclamar, maior vai ser o grito aqui. E você? Qual é a tua postura? Qual é a tua atitude? Como é que você tem encarado os teus desafios espirituais? A sua conquista, aquilo que você precisa de Deus. O que você veio buscar aqui nessa noite? O que você veio buscar nessa... eu não vim buscar nada. Então, receba o seu nada. Eu não preciso nem ser profeta para dizer que você já tem ele aí, aleluia. 100 vezes mais. Pergunta para quem está do seu lado, o que você veio buscar? Fé é expectativa de milagre. Escute isso. Fé é expectativa de milagre. A fé é como se fosse um dosador. Deus vai agir segundo a fé que está no seu coração. E eu amo esse homem, esse Bartimeu, porque ele tinha muita fé. E ele começou a clamar baseado nisso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não parou de clamar. Sabe o que é poderoso nessa história? É porque essa história revela também um Deus que ouve. Essa história revela um Deus que ouve. A Bíblia diz, o versículo 49 é impressionante, porque diz que Jesus parou. Quando Jesus estava andando com os discípulos, com a multidão, mas quando ele viu aquele homem clamando cada vez mais alto, Jesus parou o que estava fazendo, por causa da fé de alguém que estava buscando ele. Deus ouve, Deus ouvia, Deus ouve, Deus sempre ouvirá. Deus ouve o inconformado, Deus ouve a pessoa que quer mudar, Deus ouve a pessoa que deseja milagre, Deus ouve, meu irmão. Se você quiser mudança, libertação, salvação e cura, Deus vai te ouvir. Mas volto a dizer, você tem que desejar isso, você tem que querer mudar. Pastor, pelo amor de Deus, mas será que tem alguém em sã consciência que não quer mudar? Tem, e muito. Já vi isso acontecer diversas vezes. Já preguei para tantas pessoas, e no final disse, se você quer Jesus, a pessoa falou, hoje não, outro dia talvez. Tem uma história bíblica que me apavora, aliás as irmãs vão ficar mais apavoradas do que eu. Quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, você conhece a história? Deus enviou 10 flagelos, 10 pragas sobre o Egito. Uma das pragas foi a praga das rãs. A Bíblia diz que veio rã sobre todo o Egito, tinha rã na roupa, na cama, na panela, no tacho de água. Tudo quanto é lugar tinha rã. Imagina a situação do Egito. E o povo começou a ficar desesperado, e aí o faraó mandou chamar Moisés. Está lá no livro de Êxodo, depois você procura em casa. E aí o faraó fala assim, olha, eu me arrependo, eu vou liberar o povo. Ora por mim para tirar essas rãs. E aí Moisés faz uma pergunta para o faraó. Moisés pergunta assim, faraó, quando é que você quer que eu ore para que as rãs sejam tiradas do Egito? A resposta do faraó é impressionante. O faraó diz assim, amanhã. Diego, eu tenho base bíblica para dormir, para dizer, né, que naquele dia o faraó dormiu no sofá. Quando ele chegou em casa e foi conversar com a faraoa, você falou para Moisés? Eu falei. E aí, ele vai orar? Eu falei para ele orar amanhã. Mais uma noite dormindo com as rãs. Mais uma noite na mesmice do pecado, do vício, do coração longe de Deus.
Mais uma noite vivendo a vida medíocre, conformado com aquilo que tem sido. Mais uma noite dormindo com as rãs. A gente dá risada do faraó, mas muitas pessoas fazem como ele. Ao invés de clamar e buscar mudança, e mudança para ontem, para agora, para já. Quantas pessoas vão protelando isso para depois, e para depois, e para depois. O que eu admiro no Bartimeu é que ele não deixou a oportunidade passar. E se você não sabe, é bom saber. Depois de Jericó, Jesus foi rumando para Jerusalém, onde ia ser crucificado. Jesus nunca mais pisou em Jericó de novo. Se Bartimeu não tivesse aproveitado aquela oportunidade, ele nunca mais teria a chance de ser mudado, como foi. E há pessoas que não aproveitam a oportunidade de serem tocados e transformados por Deus. Você quer mudança, filho? Quantos querem mudar? A Bíblia diz que nós devemos querer mudar. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós somos chamados para serem conformados e para buscar transformação. Quem se conforma não se transforma. Guarda isso. É o que diz Romanos 12:2. Quem se conforma não se transforma. Por isso que diz, para você receber transformação, a primeira coisa é não se conformar. Eu não aceito isso. Eu não aceito esse diagnóstico. Eu não aceito essa palavra de maldição. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito esse vício. Eu não aceito esse pecado. Eu não aceito esse quadro. Eu estou inconformado com isso. Você tem que ter isso no seu coração. Porque essa é a primeira atitude provocadora de milagre. Uma atitude de inconformismo. Nós vemos aqui um homem inconformado que tem uma iniciativa. Ele começa a clamar. Começa a clamar bem alto. A ponto de Jesus parar. É para isso que Jesus para. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem que buscar com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Nós temos que nos entregar a Deus por completo. A Bíblia diz que quando Jesus parou, Jesus disse: chamai-o. Isso é poderoso. Jesus está chamando você nessa noite, meu querido. Ele quer ter um relacionamento com você. A diferença entre Jesus e qualquer outro é porque Jesus é Deus, e não apenas isso, Ele é um Deus pessoal. Quando eu era um pouquinho mais mocinho, eu não compreendia isso. Muitas pessoas ainda não compreendem isso. Algumas pessoas pintam Deus como um ser todo-poderoso, que vive escondido atrás da última galáxia. E é um ser tão poderoso e inatingível, inacessível. Você não consegue ter contato nem comunhão com Ele. Mas não é isso que a Bíblia revela. Escute. A Bíblia revela que Deus ele é pessoal. A Bíblia revela que Deus ele é acessível. A Bíblia revela um Deus que se importa, um Deus que quer se relacionar, um Deus que quer falar com você todos os dias, um Deus que quer ouvir o seu clamor, um Deus, isso é impressionante, a Bíblia revela um Deus que quer ser amigo do homem. Jesus quer ser seu amigo, meu amigo. Ele quer ter relacionamento vivo, pessoal, profundo com cada um de nós. Jesus aqui, quando ele estava na comitiva, ele podia simplesmente ter feito o seguinte, vou estralar um dedo, está vendo? Podia ou não podia? Ele podia ter mandado uma palavra de cura, não é? Que veja, e o cego passasse a ver. Não podia? Podia sim ou não? Quantos creem que ele tem poder para isso? Eu também creio, mas eu gosto de Jesus. Porque Jesus não quer apenas fazer um milagre na sua vida, Ele quer se tornar seu amigo. Escute isso, tem pessoas que vão, recebem o milagre e desaparecem, nunca mais estão ali na presença de Deus. E Deus inclusive opera milagres em gente assim também. Mas o que Deus quer é ter um relacionamento com você. Por isso que Jesus parou, e Ele falou: chame esse cego aqui. Eu preciso conhecer esse homem. Eu quero conversar com ele. Eu quero ter relacionamento com Ele. Eu quero me aproximar do coração dEle.
eu quero ouvi-lo de perto. Olha isso, irmãos. Esse é o Jesus que nós pregamos, esse é o Jesus que nós cremos, esse é o Jesus que nós temos experimentado, meu irmão. Um Jesus amigo, pessoal, próximo, amoroso, compassivo, que se importa conosco. Ele não é um médico frio que opera um milagre sem nem olhar para o doente, mas Ele é alguém que se importa com você. Ele está te chamando hoje para te ouvir. Ele está te chamando hoje para ter um relacionamento com você. Jesus, Ele está te chamando, dizendo, fala para esse meu filho, essa minha filha se aproximar de mim. Eu quero que ele se aproxime, que ela se aproxime de mim. Eu quero ouvi-la, eu quero falar com ele, com ela. Eu quero ter comunhão. A Bíblia diz que quando contaram isso para o cego, acompanha comigo. Versículo 49, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, olha a disposição dele, né? Dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Agora, olha a disposição desse homem. Lançando de si a capa, levantou-se, como, irmão? Deixa eu ir ali, fala para Jesus esperar um pouquinho. Não. Ele na verdade se levantou de um... Você consegue imaginar um cego saltando? Olha a vontade, olha o coração, olha o desejo de mudança. Você tem que ter isso na tua vida. Você tem que ter esse ânimo, essa vontade, esse querer dentro de você. Deus, se o Senhor falar, eu estou indo. Se eu achar que o Senhor está falando, estou indo também. Tem gente que Deus tem que falar, refalar, trifalar. Confirma pela boca de 4 profetas, Senhor. Manda um sinal, um eclipse solar. Se a nuvem estiver dizendo aquela palavra, é porque é. Se chover hoje, vai acontecer. Se não chover, não vai. Meu irmão, quem está apaixonado por Deus, qualquer piscadinha, ele já está lá. Amém? Você tem que ser assim, meu filho. É de um salto que a gente obedece. Não deixe o Espírito Santo ficar pedindo 2 vezes a mesma coisa para você. Se ele falar uma vez, obedeça. Se ele falar uma vez, se aproxime. Se ele falar uma vez, já dê um salto e vá em direção a Deus. De um salto ele vai. É tão poderoso o versículo 50, porque diz assim que ele lançou de si a capa. Talvez você não saiba, mas naquela época, no Império Romano, os cegos, eles andavam com uma capa. E essa capa tinha uma cor. E essa capa, ela passava, era uma mensagem. É o seguinte, aqui vai um cego, um pedinte, pode dar esmola. É como se fosse uma autorização para ser pedinte. Uma autorização para ser pedinte. Aquela capa era o que dizia para todo mundo que ele era um cego, pedinte, mendigo. Mas esse cego estava tão cheio de fé, que quando alguém falou assim, Jesus está te chamando, falou, rapaz, eu não estou nem vendo ainda, mas tem uma coisa, capa, tchau! Eu creio, nunca mais vou usar essa capa de novo, nunca mais eu vou usar, eu creio. Quando ele deu um salto, foi um salto de fé, ele deixou a capa, dizendo, capa, nunca mais eu vou te vestir, nunca mais vou ser cego, nunca mais vou ser mendigo, eu abomino esse rótulo, eu renuncio esse rótulo agora. Isso é mudança de vida. Jesus quer mudar você. Qual é o nome da capa que você tem que deixar nessa noite? A Bíblia diz que o cego deixou a capa, lançou aquela capa de si, levantou-se de um salto, foi ter com Jesus. E quando ele chegou, Jesus fez uma pergunta para ele. Uma pergunta que é aparentemente estúpida. Que queres que eu te faça? Não parece boba essa pergunta? Jesus curava todo mundo, um cego fala assim, Jesus tem misericórdia de mim, e Jesus olha para o cego e fala, o que queres que eu te faça? Não parece estúpida, mas não era. O cego podia entender isso, não é? Ô Jesus, o cego sou eu, senhor? Ô Jesus, o senhor não está vendo que eu sou cego? O que o senhor acha que eu quero, Jesus? Uma bengala e um óculos escuro? Mas essa pergunta tinha um fundamento. E você precisa compreender esse fundamento nessa noite. Se você quer mudança e você quer milagre. Você precisa saber que a fé
exige clareza daquilo que você quer. Fé é uma certeza. Fé é uma clareza. O problema da oração do cego foi muito boa a iniciativa, foi muito bom o grito, chamou a atenção de Jesus, mas tinha um problema na oração do cego. Era uma oração genérica. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem muita gente que ora assim também, ora genericamente. Ah, Deus, me abençoa hoje. E aí Deus fala, sim, filho, onde? Não, me abençoa. Sim, filho, mas o que você quer que eu te faça? Ah, Jesus, me abençoa aí. E as pessoas não são claras, as pessoas não são específicas. Uma vez uma senhora chegou para um determinado pastor, e ela falou assim, pastor, ore por mim, porque a minha aposentadoria não está dando. Eu tenho uma outra rendazinha, eu preciso que o Senhor amplie a minha renda. E aí o pastor falou assim, tudo bem, filha, vou orar por você. De quanto a irmã precisa a mais para eu orar? E ela falou, pastor, qualquer coisa tá bom. Eu quero que aumente. Sim, filha, mas quanto que a irmã quer que Deus te abençoe? Ah, pastor, qualquer coisa tá bom. Na terceira vez, o pastor tirou uma moeda do bolso de 50 centavos, colocou na mão dela e disse, agradeça a Deus, Ele respondeu a sua oração. Aí ela ficou olhando para a moedinha e falou, ah, entendi. Por que Jesus perguntou para aquele homem, o que queres que eu te faça? Porque a fé precisa ser clara. Quando ele disse que eu tenha visão, que eu torne a ver, aí ele começou a aplicar a fé dele com clareza. Você tem que ser claro com Deus no seu milagre. Você tem que orar de maneira muito clara. Senhor, eu preciso deste milagre. Escute, milagres têm tamanho, milagres têm quantidade, milagres têm preço, milagres têm prazo, milagres têm cor, milagres têm forma, milagres precisam ser claros. Então responda apenas no teu coração. Não abra sua boca agora. O que você quer que Jesus te faça nesta noite? Responda só no seu coração. Mas responda de uma maneira clara. Que aconteça segundo a sua fé. Quem recebe? Que aconteça segundo a sua fé. É assim que funcionam os milagres do Senhor. É assim que funcionam os milagres do Evangelho. Agora, a Bíblia diz no versículo 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. A Bíblia diz que esse homem ele recebeu mais do que o milagre da vista. Ele recebeu também a sua salvação. Existem muitos milagres que nós podemos buscar em Deus, você deve buscar. Eu creio que Deus ele é tão generoso, tão abundantemente generoso. Ele quer agir em todas as áreas da nossa vida. Mas existe um milagre, que é o maior milagre de todos, é o milagre da salvação. O Senhor Jesus se importa com a sua família? Sim. O Senhor Jesus se importa com o seu emprego? Sim. O Senhor Jesus se importa com a tua provisão? Sim. Com a tua saúde física? Também. Com a tua vida emocional? Muito mais. Mas tem uma coisa que o Senhor Jesus simplesmente prioriza. É a sua alma. É a sua salvação. É a sua vida eterna. Não existe nada mais caro, mais precioso do que isso. E se esse homem, ainda que ele não tivesse sido curado da sua cegueira, se ele tivesse somente recebido a salvação da sua alma, já estaria valendo. Mas o bom do nosso Deus é que Ele quer salvar a nossa alma, Ele quer tocar a nossa alma, mas Ele também quer realizar milagres na nossa vida. Assim é o nosso Deus, assim é o nosso Senhor. E a Bíblia diz que esse homem foi tocado tanto no espírito quanto no corpo. E a vida dele mudou. Agora ele é um homem diferente, agora ele enxerga.
agora ele pode trabalhar, agora ele pode se sustentar, agora ele parou de depender dos outros. Mais do que isso, esse homem fez algo que muita gente não faz. Eu já vi muitas pessoas virem até esse lugar aqui, receber milagres poderosos da parte de Deus e nunca mais voltarem. Eu nunca vou esquecer aquele acampamento, famoso acampamento, em que havia um homem com a mão toda atrofiada, lembra? E veio aqui à frente, recebeu uma oração e foi instantaneamente curado na nossa frente. E 2 meses depois ele estava lá no bar, nunca mais pisou na igreja. Ah, pastor, Jesus aleijou o braço dele. Aleijou não, Jesus não faz essas coisas não, meu filho. Jesus não faz isso. Jesus é de outra natureza, é de outro espírito. Ah, pastor, mas se Jesus sabia que ele não iria voltar, por que Jesus curou? Porque Jesus é assim mesmo, meu irmão. Porque esse é o nosso Jesus. Ele não fica miguelando milagre. Entendeu? Amém? Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Deus.